Voltamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje estamos conversando sobre os cortes em investimentos com a educação pelo governo federal. Participe pelo WhatsApp da TV Horizonte, aqui do Horizonte Debate, no 31 99642 8473. E como eu tenho um respeito e uma parceria, uma fidelidade com você, telespectador, eu li a pergunta do Juan na íntegra. O Juan se coloca, politicamente, ele se posiciona, o que é interessante sempre quando é feito com respeito. Senhores. São muitos temas, né? Eu acho que vai ter fala para todos aqui, mas eu vou começar pelo menos por um deles que eu acho que é muito importante, que é o da transparência. Sim. As universidades, as instituições, elas têm um padrão de transparência cada vez maior. Então, nos sites de todas as universidades, de todas as instituições públicas, estão lá todos os dados, seja orçamentários, seja de matrículas, enfim, dos projetos que são desenvolvidos. Isso é uma obrigação que a instituição tem de prestar contas às auditorias, à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, à sociedade de um modo geral. Então, isso é de muita transparência, cada vez mais, de modo que não se trata de instituições soberanas. Então, o Juan, ele pode pesquisar como se pesquisa no portal da transparência? Claro, em qualquer das nossas instituições, lá estão os dados. A lei de acesso à informação também. A lei de acesso à informação assegura isso. Agora, a autonomia, ela é muito importante, porque é com essa autonomia que as instituições têm a liberdade de pensar, que é onde nós temos assegurado por lei a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra para desenvolver os projetos, que são, que entendemos que os pesquisadores, que os professores, enfim, entendem como importantes também para a sociedade. Quando ele coloca a questão da PM e a entrada nos campi? Olha, as instituições são federais. A jurisdição, a responsabilidade pelos atos dentro da instituição é da Polícia Federal. Sim. Agora, muitas instituições, nos casos que envolvem, enfim, desavenças, que são casos fortuitos, é claro que, com autorização do dirigente, as polícias são também acionadas. O Flávio vê a polícia, no caso específico, a Polícia Militar bem-vinda. O Flávio não tem nenhum impedimento. No caso do Cefet Minas, nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Militar. Bacana. Importantíssimo falar isso. É claro que as instituições preservam a sua autonomia naquilo que ela entende que é importante preservar. Agora, essa parceria, esse acesso, via de regra, ele é praticamente em todas as instituições franqueado. Eu queria ter a oportunidade de reforçar esses dois pontos que o Flávio colocou para responder ao Juan, e dizer que eu, pelo menos, não sou vinculado a partido político nenhum e acho que ele colocou algumas inverdades por falta de informação. A questão da transparência, o Flávio já colocou bem. Inclusive, existem os órgãos de controle que são rigorosíssimos. Claro. E o acesso à informação é pela lei de acesso à informação, ela é transparente, não existe. A questão da autonomia ela é muito importante, o Flávio também destacou, mas eu queria reforçar o fato de que a autonomia universitária é que permite exatamente que ali seja um centro do avanço do pensamento. Porque nem a extrema esquerda, nem a extrema direita, nem o centro estão com a razão o tempo todo. Podem ter razão num momento, no outro momento. Agora, o que é importante é que a universidade crie uma oportunidade para que as ideias sejam refletidas. Agora, não fique achando que é o que tem sido dito, que é só bagunça, que é só consumo de droga, que é só formação de esquerdista. Eu não sou esquerdista e fui formado na universidade. Sou professor aposentado e fui reitor da Universidade Federal de São João del Rei. Então, nós conhecemos por dentro e não é isso que o Juan ouviu e está comprando, que é a verdade que prevalece hoje nas nossas universidades. Fiquem à vontade. Só para acrescentar, se é que há algo a acrescentar do que os colegas disseram, opiniões como a do Juan, a gente tem que respeitar, ainda mais a gente como dirigentes de instituições públicas de ensino, é justamente esse tipo de divergências de opiniões, é que a gente tem que estar sempre patrocinando essa divergência de ideias, de colocações nas instituições. Agora, só que a gente tem que se posicionar também.
Isso não é verdade, né? O que foi colocado. Não foi desta forma. Tanto não foi que aqueles que assistiram, volto a dizer, a questão da audiência hoje do ministro, o posicionamento muito direto, muito claro, até da base aliada do governo, no sentido de algumas declarações que foram ditas pelo governo federal contrárias a ela, a gente percebe que isso não é algo construído pela esquerda ou pela direita. Não é partidarismo isso aí. Isso foi construído, inclusive, só concluindo, foi uma construção feita pelos estudantes e pelos sindicatos, né? Especialmente estudantes. Acho que tem uma questão também importante que foi colocada aí sobre o perfil socioeconômico dos estudantes, não é? Se no passado nós já tivemos, não é, num passado mais remoto, instituições que eram mais elitistas, que tinham um padrão socioeconômico mais elevado, isso hoje não é mais verdade, Jairo. Isso mudou completamente, em razão, inclusive, da lei de cotas, não é? Hoje você tem os percentuais da população bem representados dentro das universidades, dentro dos institutos. E, a propósito disso, hoje a Andifes, que é a Associação das Universidades Federais, ela divulgou hoje um resultado dessa pesquisa feita em todas as universidades, Cefetes, e que estão disponíveis no www.andifes.org.br e que mostra, não é, que a grande maioria dos nossos alunos tem renda familiar média inferior a um salário mínimo e meio. Sim. Então, também, né, isso faz parte, talvez, dessa bolha que está se criando no país, não é, de fake news, enfim, que tenta desconstruir, não é, a importância que tem o sistema federal de educação para o desenvolvimento do país e tenta fazer isso com uma série de informações que não são verdadeiras. Mas qual que é a função de se produzir essa bolha que tem se mostrado, de certa forma, eficaz para alguma parte da população? É verdade. Talvez o Mário queira comentar. É muito importante porque esse tipo de atitude, e se essa coisa, né, começa a se propagar dessa forma, isso é um problema nacional do ponto de vista da destruição do maior patrimônio, né, de conhecimento que o Brasil tem, que são as universidades públicas, que é da sociedade, que investiu nisso muitos recursos e muito tempo. E é ali que está exatamente o pessoal intelectual que pensa soluções para o Brasil. Exemplos em várias áreas são muito evidentes, né? O Brasil, por exemplo, hoje consegue extrair petróleo de águas profundas por causa de pesquisa nas universidades federais, principalmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Você, como eu já disse, é o maior produtor de alimentos do mundo graças às pesquisas desenvolvidas nas universidades e na Embrapa. A questão da saúde no Brasil evoluiu muito também graças à pesquisa nas universidades, nos centros de pesquisa. Então, atacar a universidade de graça, sem dados, sem consistência, sem uma discussão madura e planejada, você está destruindo um grande patrimônio do Brasil. E toda grande nação, ela é forte em cima do conhecimento. Agora, na verdade, estamos vivendo o século do conhecimento. Professor Kleber, infelizmente, o que estamos assistindo é um desmonte do ensino público, em todos os âmbitos. Dessa vez, para o nosso fracasso, e a terceira vez do ensino superior, o que vai causar um lapso na capacidade intelectual da nossa sociedade. As universidades públicas dão uma grande contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial brasileiro. Não podemos ficar sem as universidades públicas. Nem no regime militar fizeram tal coisa que estão fazendo agora, é a opinião do Geraldo Luiz Madureira, do bairro Santa Mônica. O regime militar fez, inclusive, a abertura de várias universidades federais. Exatamente. Né? Kleber, o que tem uma pergunta bacana, deixa eu encontrá-la aqui. Ah, legal. Da Valéria Aparecida Dias, lá do bairro Caiçara. Boa noite, professores. Fomos para as ruas, manifestamos, gritamos, reivindicamos e mostramos que estamos vivos. E agora? É o que a Valéria está perguntando, Kleber. Pois é, eu acho que, primeiro, esse movimento, ele mostrou para a sociedade como um todo, mas especialmente para o governo que aí está, a importância da organização e das universidades, a organização estudantil, eu acredito. Eu penso o seguinte, dizer que vai retroceder o ministro, pelo que a gente está percebendo das falas que já tivemos, né? Nós como reitores já fizemos um encontro com o ministro
Conselho das Instituições Federais de Ensino teve uma reunião na semana passada com o ministro, e ele enfatiza muito isso. Vai depender da arrecadação mesmo, e que só no segundo semestre. Tá, é uma situação complexa. Eu não sei qual é a pergunta dela com relação ao se vai retroceder ou não, ministro. Sim. Acho complicado ele retroceder pela fala que eu vi hoje dele lá. Tá, Cleber, mas assim, me permita até discordar, né? E a minha discordância é, assim, nós temos que acreditar, primeiro, que o Ministério da Educação, o governo federal, vai estabelecer um diálogo, ao meu ver. Com certeza. E a minha discordância, ela é no sentido de que esse corte, ele é inexequível, ele não é factível. Então, não há outra maneira de nós pensarmos o futuro a não ser pensando numa reversão disso. Por favor, professor Flávio, como assim? Se de fato aplicarem o corte, vai fechar a porta mesmo? Não vou dizer fechar a porta, mas nós não vamos ter recurso para pagar energia elétrica, para pagar a limpeza dos corredores. É uma crise. Eu queria só explicar o que o Flávio está dizendo na linha e assim, só para justificar o que eu disse. O fato é o seguinte, na verdade, como disse o ministro, não é um corte, é um bloqueio, é um contingenciamento, tá? Só que isso interfere nas atividades, ele coloca assim, a partir de julho a gente pode retornar, o recurso pode retornar. Mas se a gente que dirige instituição pública, a gente sabe que tem todo um processo de contratação, de licitação burocrático, que você tem que fazer ele você tem que planejá-lo. Então, você tem que ter uma antecedência de pelo menos 4 meses. Sim. Tá, quando eu digo que o ministro não pode não retroceder, pelo que eu senti da entrevista, já na perspectiva certa de que no final de junho vai retroceder esse orçamento. Tá, isso aí certamente que não tem como, é o que o Flávio disse. Agora, o problema, eu acho, virou uma queda de braço que eu não estou conseguindo enxergar. Somário, deixa eu colocar para o próximo bloco, vamos ter mais tempo para poder discutir isso, porque eu fiquei preocupado com isso que o professor Flávio colocou aqui agora. Participe conosco. Caminhamos para mais um intervalo. Se acontecer o corte de 35%, como está colocado, estamos falando de um problema grave. Fique conosco, até daqui a pouco.